dia, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram. Parabenizar aqui a organização do BIM Conference e o ITIE, como membro, como associado do BIM Fórum, fica muito feliz em estar podendo compartilhar com vocês os avanços que nós conseguimos até hoje. A nossa ideia é mostrar a importância de transformar obras em produtos. Esse é o nosso papel. Nós somos o único instituto brasileiro dedicado à construção industrializada. Nós temos 12 anos de existência. E trouxemos aqui para o Conference um projeto que nós estamos desenvolvendo. Já estamos na fase de prototipagem desse projeto. E é um Minha Casa Minha Vida, né? um produto voltado para a habitação social, totalmente industrializado. Então, pessoal, nós somos o maior ecossistema de construção off-site do Brasil. E é ecossistema porque nós reunimos tecnologia, educação e negócios. O Minha Casa Minha Vida é o programa habitacional mais importante da América Latina, com números muito expressivos. Nesse caso, para que a gente pudesse buscar a maior viabilidade para esse produto, nós escolhemos o famoso faixa 3, que é uma faixa que era, até então, a que permitia o maior valor para a habitação. Agora nós temos um upgrade no programa que permite, inclusive, mais do que isso. E a meta do governo federal é muito grande, 2 milhões de unidades, então nós precisamos de muita produtividade para podermos alcançar objetivos desse, né, de um país continental. E, com certeza, o impacto social da industrialização pode ser percebido. Então, nós queremos aplicar métodos modernos de construção para alcançarmos, então, a maior produtividade e condições de alcançarmos isso. Muito bem, pessoal. Esse projeto do Minha Casa Minha Vida Industrializada está aqui. A competente arquiteta Maria Clara, que faz parte, né, dos nossos ex-alunos de pós-graduação e atualmente também é professora nossa de pós-graduação, da nossa pós em BIM Ágil, faz parte do time que, junto com os nossos alunos e professores, se incumbiram de criar esse produto, esse lindo produto aqui do Minha Casa Minha Vida Industrializada. Nós temos aqui diretrizes para esse projeto, mas eu quero destacar algo muito importante. É construir, fabricar e montar. Aquilo que a gente sempre pensava em construir, vai começar a perder espaço. É uma combinação daquilo que a gente faz essencialmente no canteiro, aquilo que é fabricado. Então entra aí um novo ator, que é o fabricante de edificações e componentes, e precisamos aqui das empresas de montagem. Eu vou falar de um fundamento, pessoal, mais antigo do que BIM. CAD, CAM e CAI. Projeto voltado para a fabricação, fabrico os componentes, monto e tem um design e engenharia voltados para essa lógica. Então, nós não projetamos aqui para construir, nós projetamos para fabricar e montar. É muito diferente do que construir. Então, pessoal, a Maria Clara vai explicar um pouco mais sobre esse projeto. Aproveitem aqui a fala dela. Ela, junto com os nossos professores e alunos, mergulhou nesse desafio e tem muito para contar para vocês. Então, agora me ouve melhor. Então, voltando aqui, o meu papel é explicar para vocês um pouco das nossas diretrizes conceituais de projeto. Enquanto arquiteta, eu posso dizer que essa foi uma experiência assim, muito diferente, porque, como o professor estava falando, projetar para fabricar é diferente de projetar para construir. E a gente se perguntou muito no início, né, de como fazer um produto que fosse realmente, além de viável do ponto de vista do custo, mas fosse também esteticamente, né, tivesse um conceito arquitetônico que desse uma cara diferente para um projeto voltado para o Minha Casa Minha Vida. Então, como desafio, e o BIM ele traz, né, essa possibilidade para a gente de trazer um projeto colaborativo desde o início. E, nesse sentido, o projetista de arquitetura, né, ele ganha um papel de protagonista, que muitas vezes a gente sabe que se perde, né, porque a gente produz o projeto, entrega e depois muitas questões são resolvidas apenas durante a execução. Então, para fabricar, esse conceito de desenvolver o projeto de maneira colaborativa é mandatório, é obrigatório. Então, a gente tem etapas simultâneas e um fluxo integrado de projeto. Opa.
Então, falando um pouquinho para vocês sobre como a gente desenvolveu tecnicamente esse projeto, para a construção industrializada, a gente precisa pensar principalmente como a gente vai fabricar e montar. Então, a gente definiu uma estrutura principal, no qual ela foi pensada para ser construída, fabricada e entregue em 3D, que é esse módulo central do sanitário, e as demais estruturas no sistema painelizado, onde a gente teria montadas de maneira, vamos dizer assim, passo a passo. Acho que o GIF não foi, mas enfim, a gente tem então a definição das medidas, né? A gente definiu dois módulos, um de 3,20 por 3,80 e dois módulos de 3,20 por 3,20, considerando então um sistema que pudesse ser correspondendo a um layout simples, né? Porque a gente sabe que para o Minha Casa Minha Vida a gente precisa ter uma estrutura enxuta, mas, ao mesmo tempo, espaços integrados dentro de um conceito de arquitetura contemporânea. Bom, além disso, é importante entender que, no momento que a gente está pensando num projeto para fabricação, a gente, a todo tempo, está pensando realmente no próprio gêmeo digital. Porque quando a gente... Ah, desculpa. Quando a gente está desenvolvendo um projeto para fabricar, como eu falei para vocês, a gente precisa ser muito assertivo, né? A gente não pode pensar que qualquer correção vai ser feita na obra. Então, a atenção e a colaboração entre todas as disciplinas é muito importante. Então, o BIM, ela se torna uma metodologia fundamental que vai assegurar o resultado, propondo, então, também um modelo de melhoria contínua. A gente tem uma qualidade padronizada, sustentabilidade, né, um controle rigoroso no processo de fabricação de componentes. Isso é muito importante também, porque a gente pode fabricar algo, né, customizável, e também pensando que a padronização, outro ponto importante, ela não limita a nossa criatividade enquanto arquitetos, né? Muitas vezes a gente se pergunta, a gente vai padronizar e toda a arquitetura vai ser igual? Não, né? A nossa intenção, inclusive, foi fugir um pouco dessa estética que a gente conhece do Minha Casa Minha Vida, ou mesmo dos containers, né? Muitas vezes a gente pensa em construção modular, que vão ser todas casas quadradas, retangulares. Não, existe um universo de possibilidades, e quando a gente tem componentes bem desenvolvidos, a gente consegue qualidade arquitetônica. E assim, a gente vai ter uma construção muito mais sustentável, né? Porque a gente vai reduzir os desperdícios e vai utilizar os materiais de uma maneira muito mais assertiva. Bom, Bom, aqui a gente teria um vídeo, não sei se, acho que não funcionou, mas a nossa intenção aqui era demonstrar um pouco do uso da plataforma da AutoQI, o Visus Colab. Foi essa plataforma que a gente utilizou para a integração de todas as disciplinas e funcionamento do projeto. Então, como vocês podem ver aqui, é uma disciplina que é bastante, uma plataforma que é bastante amigável, né? Então, algo que foi muito positivo, no caso eu que estou como coordenadora BIM do projeto, foi ver como os nossos colegas estão conseguindo interagir, né? Porque a gente vê aqui muitas discussões técnicas sobre o BIM, mas eu acho que um pensamento é como a gente consegue traduzir o BIM para quem ainda está começando, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante, e o Visus tem se demonstrado uma plataforma muito interessante no sentido de fácil compreensão, né? Então, a gente precisa tornar também o BIM acessível para os nossos colegas que estão começando, e esse papel tem sido bastante fundamental durante o desenvolvimento desse projeto, porque a gente tem muitas pessoas no âmbito da pós que ainda não tinham trabalhado em BIM, mas que já estão dentro do mercado de trabalho com diversas soluções. Então, o BIM, né, ele garante que, ao fabricar o protótipo, a gente tem menos erros. Então, a gente tem a possibilidade de fazer a modelagem digital, prototipar, como o professor Gilberto comentou, que é o que a gente está fazendo agora, e corrigir os erros para reproduzir em escala. Então, um dos pontos do Minha Casa Minha Vida é que a gente vai ganhar qualidade e reduzir os custos no momento que a gente ganha escala. Então, para isso, o BIM é fundamental, e essa associação torna uma parceria de pleno sucesso. Bom, outro ponto também, e outro conceito, quando a gente estuda arquitetura industrializada, é falar sobre a arquitetura como um produto, né? A gente precisa entender a lógica construtiva sem perder a qualidade do projeto. Então, aqui a gente tem uma outra imagem em que a gente traz uma outra versão
do nosso projeto, né? Não sei se vocês repararam, nas primeiras imagens, a gente trouxe uma textura de madeira na fachada e a gente, com a utilização da metodologia, pode testar outras alternativas, né, chegando em diferentes versões do produto. Então, por exemplo, pode ser que um incorporador, para depender da região, ele prefira um conceito da versão 1. Num outro lugar, o conceito da versão 2. Então, é muito importante entender que a arquitetura padronizada, no momento que ela atinge um padrão e a gente tem versões, a gente consegue escala e replicabilidade no modelo, né, que é o grande ponto para que a gente possa ter realmente uma construção civil tecnológica. Então, o BIM ele vai permitir essa personalização dentro do sistema modular, vai garantir a eficiência sem perder a adaptabilidade. Bom, durante o projeto também, a gente teve colegas que desenvolveram os projetos de interiores, né? A gente sabe que são também importantes e demonstram a versatilidade do nosso projeto, ao mesmo tempo que também personalizam o ambiente, né? Então, assim, a depender do perfil do cliente, a gente tem apartamentos completamente diferentes. Outro ponto importante também é que o perfil do cliente do Faixa 3, do Minha Casa Minha Vida, ele é um cliente que deseja algo que está um pouco além daquilo que ele pode pagar. Mas, por conta das redes sociais e tudo isso, a gente sabe que existe um desejo, né? E como corresponder a esse desejo dentro da arquitetura, fazendo algo de qualidade, né? E que esteja dentro do custo. Então, esse projeto foi desenvolvido pela colega Nathalie Gortari, e a gente traz essa opção, né, desses ambientes. Esse outro aqui foi desenvolvido pelo arquiteto Renato Escobar, também nosso colega da pós-graduação, e a gente vê propostas completamente diferentes, mostrando, então, a versatilidade, né, e as possibilidades do nosso projeto. Bom, então, concluindo aqui a minha participação, eu queria dizer que, realmente, o BIM ele se torna uma ferramenta muito eficiente para qualquer método construtivo. A gente já sabe muito disso, mas quando a gente traz o BIM para a lógica da industrialização, ele se torna realmente essencial. Então, aqui, eu chamo a atenção dos colegas, né, que estão aí desenvolvendo, estão já inseridos no mercado do BIM, né, trazer esse olhar para a industrialização, porque é um mercado crescente no qual a figura do coordenador de BIM, do projetista que sabe trabalhar dentro da metodologia, é fundamental. Então, quando a gente vai trabalhar a construção industrializada, ela vai amplificar as vantagens naturais da industrialização, que são a padronização, o controle de qualidade e a escalabilidade. Então, vão atender às necessidades do programa Minha Casa Minha Vida, né, que vão então trazer mais eficiência e menos riscos. Agora, o professor Gilberto vai falar um pouquinho mais de algumas vantagens da implementação desse produto no mercado. Obrigado. Pessoal, o presidente do BIM Fórum, né, o Rodrigo Queires, ele disse na abertura, o BIM é caminho para a industrialização. E é isso mesmo, pessoal. É na industrialização que o BIM ganha fluxo. É na industrialização que o BIM começa a quebrar a ideia só de projeto para uma ideia de solução tecnológica, onde eu posso ter um conjunto de componentes muito bem desenvolvidos, com informações que vão além do modelo de desenho, né, tridimensional, e carrega consigo informações das mais diversas. Por isso a importância do BIM. Cria um ambiente digital onde nós reunimos profissionais, não somente projetistas, mas sim os fornecedores, aqueles que vão especificar, aqueles que vão trabalhar na fabricação, aqueles que vão trabalhar na montagem, aqueles que vão trabalhar na comercialização, porque nós estamos criando um produto. Nós não estamos fazendo um projeto mais. Nós estamos criando uma solução para o mercado, a muitas mãos. Então, o trabalho colaborativo na construção industrializada, ele ganha uma dinâmica, ele ganha uma dimensão que leva a construção do século XX para o século XXI. Faz com que a gente possa, então, estar falando não mais só de projeto, está falando de solução para o mercado. Não vamos banalizar a arquitetura, porque com esses componentes a gente acaba criando os mais diversos tipos de solução nesse arranjo, e para isso a gente pode pegar como exemplo o que a indústria moveleira já fez na construção civil. Quando você vai hoje para ser atendido em qualquer showroom de imóveis planejados, o que você encontra? Uma plataforma que tem um monte de objetos e você combina esses objetos conforme os desejos, né, de design, de arranjo de espaço, de custo, né, e condições de entrega.
É isso que a construção industrializada vai fazer. Vai deslocar essa visão de projeto para uma visão de solução para produto. A gente não está mais vendendo projeto. A gente veio aqui mostrar para vocês uma solução tecnológica e econômica. E aí eu quero destacar o seguinte: o que a construção industrializada pode fazer também de muito positivo para o mercado de habitação de interesse social. Não é só uma questão de ser mais produtivo, que é um grande problema. Não é uma questão de reduzir custo, porque nós precisamos reduzir custo com a produção em escala. Mas acabar com a lógica perversa de pegar uma gleba afastada da região mais urbanizada e colocar milhares, centenas de famílias morando longe da infraestrutura. Para a construção industrializada, pouco me importa isso. Eu vou estar produzindo na indústria e vou estar entregando isso em micro-urbanizações, sem nenhuma mudança econômica. Eu não preciso de um canteiro gigante. Eu preciso de uma cadeia produtiva industrial organizada para poder entregar nas localidades e montá-las. Isso muda a lógica. Volto a dizer o que eu coloquei no início. Construir aquilo que é essencial no canteiro. Fabricar o máximo e montar. Construir, fabricar e montar. E aí nós vamos ter uma maior qualidade, vamos ter vários componentes pensando no desempenho que nós queremos, do mais alto desempenho ao desempenho mínimo. É uma questão só de construir os objetos, construir os componentes de fabricação, e nós vamos ter aí com isso mais qualidade. Por quê? Porque eu tenho uma produção controlada, eu tenho a melhoria contínua. A indústria toda hora aumenta a produtividade, toda hora melhora a qualidade. E a capilaridade de entrega em pequenos municípios. Então, a ideia nossa é ajudá-los a construir esse futuro hoje. E nosso papel, como líderes aí da industrialização no país, como único instituto brasileiro dedicado à construção industrializada e qualificado como organização da sociedade civil, então o nosso papel é levar a industrialização para a sociedade brasileira. Nós entendemos que essa transformação é necessária, nós precisamos construir, como sempre, né? Não é mais uma opção, a gente precisa, sim, ter um olhar diferente. A cadeia produtiva está passando por uma grande transformação. Nós temos que ter uma visão de futuro, tecnológica e colaborativa, romper com esse estigma que a construção civil tem de atraso, de mão de obra mal qualificada, de desperdício. Isso nós temos que virar a página. A construção civil brasileira no século XXI será um novo mercado de base tecnológica. Quem não aderir a um mercado de base tecnológica não vai servir para construir novas edificações. Vai ter que se reencontrar aqui no mercado. Nós vamos ter que, né, repensar o nosso papel. E nós temos aí, claro, como uma associação, deixar aqui o convite para que todos vocês venham fazer parte da construção desse futuro. O ITIE já tem 12 anos e eu espero que vocês ajudem a gente a fazer os próximos 12. Venham fazer parte desse movimento. E se você tem a preocupação, o receio, né, de como entrar nisso, o ITIE tem um serviço, é o Offsite, é o Estúdio Offsite, né? Então nós temos uma plataforma remota de suporte. Vocês podem ter acesso a esses nossos profissionais, que são experientes na industrialização, para ajudar o seu projeto a se tornar industrializado. Então, nós não vamos mais projetar para construir. Nós vamos projetar para fabricar e montar. E isso é uma mentalidade da indústria. Essa mentalidade não está disponível no mercado. Mas nós fazemos questão de colocar toda a nossa experiência para ajudar vocês, para que tenhamos muitos projetos voltados para a fabricação e montagem. Muito obrigado, pessoal. Estão aí os nossos contatos. E eu espero que daqui para frente a gente possa trazer cada vez mais aqui para o BIM Conference cases reais de projetos que se tornaram soluções, foram fabricados, foram montados e se tornaram uma edificação que nos dê orgulho de apresentar o progresso da construção civil brasileira. Muito obrigado, pessoal.